falar um pouco dessa possibilidade de colaboração que vai ser tratada aqui dentro do nosso evento, né, entre a Universidade Pedagógica de Moçambique, a Universidade de Cabo Verde, como já foi mencionado, e tentar estreitar as relações e intercâmbio de estudantes e professores dessas instituições com a Universidade Federal de Pernambuco, como a professora Carol comentou, e isso será um dos pontos principais a serem celebrados nesse evento. Além disso, hoje, como Maiara começou, né, a falar, eu passo a palavra para você, Maiara, para apresentar a nossa palestrante, professora Aline Cristine Souza Lopes, a quem eu já agradeço muito a presença, e teremos a satisfação de tê-la como convidada e a palestrante de abertura. Maiara, palavra para você apresentar a professora Aline. Obrigada pelas palavras, professor. Agora sim, iniciando o ciclo de palestras, nós convidamos a professora doutora Aline Cristine Souza Lopes. Ela é nutricionista, doutora em saúde pública e epidemiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é professora associada do Departamento de Nutrição, tem experiência na área de saúde pública, com ênfase em epidemiologia nutricional e promoção da saúde, atuando principalmente nos temas análise do estado nutricional de populações, intervenção nutricional, doenças crônicas não transmissíveis e ambiente alimentar, apresentando a palestra intitulada Manejo da Obesidade em Adultos no SUS, Desafios e Perspectivas. Bom dia, professora Aline. Seja bem-vinda. Bom dia, Maiara. Bom dia, João, Carol, né? A todos que estão aqui. É um prazer muito grande. Esse é um evento que eu conheço desde que eu conheci o João e a Carol, né? Eles falam do evento, a gente acha super bacana, fica super curioso. E realmente a gente teve muitas dificuldades nesse ano com a pandemia, mas também a gente encontrou várias possibilidades de se encontrar, né? De fazer coisas legais e mais até interessantes do que a gente fazia antes presencialmente. Então, acho que essa é uma janela de oportunidade. Talvez se eu fosse presencial, eu não estaria aí com vocês. Mas hoje de manhã eu disse aqui em casa, tchau, que eu estou indo para Pernambuco. Né? E é um pouco disso que a gente vai fazendo. Eu quero muito agradecer o convite de estar aqui na mesa de abertura para falar um tema que é muito caro para mim, né? Eu vou aqui compartilhar minha tela. Acho que agora é tudo certinho. Vocês estão vendo direitinho aí? Sim. Para mim, agora sim, porque para mim estava pretinho. Eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre o manejo da obesidade em adultos no SUS, desafios e perspectivas. Esse é um tema muito caro para mim, eu tenho trabalhado com a questão da atenção primária, o Sistema Único de Saúde há vários anos, e eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o que vocês apresentaram sobre a necessidade da cidade, do município, a implantação da universidade, a busca, né, da pós-graduação, inclusive da parceria também que vocês têm tentado estabelecer com outros países, né? Então, eu gostaria de agradecer, inclusive, a minha equipe aqui do GIN-UFMG, que é o Grupo de Pesquisa de Intervenções em Nutrição, que tem possibilitado essa trajetória, minha participação nos eventos, porque tudo que a gente constrói junto coletivamente, né? Então, quem quiser, inclusive, conhecer mais sobre o grupo, sobre nossa produção, pode seguir a gente lá no Instagram, no @gin.ufmg, que a gente está divulgando todos esses trabalhos que a gente desenvolve, alguns deles, inclusive, vou compartilhar com vocês aqui hoje. Na nossa conversa aqui, nosso caminho, eu vou falar rapidamente sobre a epidemiologia e etiologia da obesidade, e vou me concentrar mais no manejo mesmo da obesidade no Sistema Único de Saúde, algumas perspectivas para o futuro, e aí a gente faz um fechamento. Primeiro, acho que a gente tem que sempre lembrar, né, que o excesso de peso é uma pandemia, e depois eu vou falar um pouquinho mais, né, que na verdade esse conceito tem avançado. E no caso, no Brasil, na obesidade, as pesquisas de 2002 e 2003 da POF e agora de 2019 mostram um aumento, né, mais que dobrou a prevalência de obesidade no país, e mais da metade da nossa população, né, mais de 60% tem excesso de peso. Isso não é só em adultos, atinge crianças, adolescentes, todos os estratos sociais, idades, etnias. Isso, a obesidade, ela não é privilégio de nenhum segmento, né? Hoje, inclusive, ela afeta de maneira mais drástica e pesada as populações mais pobres.
tem vários fatores envolvidos na etiologia da obesidade, entre eles genéticos, sociais, culturais, os ambientais. Eu gostaria de focar um pouco mais na alimentação, mas nunca esquecer também da importância do ambiente, né? Porque a obesidade não é primeiro, é uma doença crônica, então, portanto, tem que ser acompanhada ao longo da vida, mas que ela não tem uma única determinação individual, né? Ela é complexa e multifatorial e não depende exclusivamente do indivíduo, né, para o seu tratamento, né? A gente, por mais que a gente tenha trabalhado muito na necessidade de avançar e ir para além da culpabilização e do estigma, a gente ainda muitas vezes pensa que a obesidade é uma questão de força de vontade. Não, tem muito mais questões envolvidas aí, a gente precisa estar atento, né? Como eu disse, eu ia focar na questão da alimentação, e a gente tem que refletir muito sobre o nosso padrão alimentar na atualidade, né? Nós temos diminuído o consumo de alimentos in natura, como as frutas, hortaliças e minimamente processados, como o nosso tradicional arroz e feijão, e temos aumentado o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados de alimentos eles têm pouco, né? São produzidos na indústria, não são replicáveis nas cozinhas da nossa casa, tem muitos aditivos, muitos conservantes, né? E uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, ela é caracterizada por ter elevada densidade calórica, rica em gorduras total, saturada, gordura trans, reduz, né, o nosso consumo de fibras, vitaminas e minerais, aumenta o consumo de sódio e de açúcares simples. Então, uma alimentação rica em ultraprocessados, ela afeta e muito a qualidade da dieta, mas também afeta a nossa comensalidade, os nossos hábitos alimentares, a nossa cultura alimentar, né? A gente passa a trabalhar muito mais com embalagens do que com alimentos. Então, isso traz não só um efeito sobre a saúde das pessoas, sobre a cultura da nossa população, mas também um efeito sobre o nosso ambiente. No caso, no Brasil, a gente ainda tem uma alimentação que é centrada em preparações culinárias, né, nesses alimentos. Mas em outros países, como Estados Unidos, né, alguns países da Europa, ainda a alimentação é principalmente ultraprocessados. Por que eu quero enfatizar isso? Porque a gente tem muito a fazer para manter a nossa cultura alimentar e o nosso arroz com feijão. A gente ainda está numa situação muito melhor que boa parte dos países. Então, esse avanço dos alimentos ultraprocessados, o aumento da obesidade, como eu disse anteriormente, ela é considerada uma pandemia mundial, mas nos últimos, né, recente, nos últimos 2 anos, ou no último ano, se a gente pode dizer, ela foi determinada por Swinburne como uma sindemia global. O que seria uma sindemia? Seria, então, a sinergia de pandemias que coexistem no mesmo tempo e no espaço, interagem entre si e compartilham fatores sociais comuns, né? E ele propõe que a obesidade, as mudanças climáticas e a desnutrição é uma sindemia global, né? Onde a marca e a característica, os fatores que os unem, basicamente, são os sistemas alimentares que a gente tem, né? O nosso sistema alimentar, ele é baseado, então, na agropecuária, né? E nas monoculturas, principalmente soja, milho, nessas grandes plantações, que emitem, né, bastante poluentes no nosso ar, muitas embalagens que poluem nosso ambiente, polui nossa água também, a produção desses alimentos, que afetam a saúde do planeta. E, ao mesmo tempo, esses alimentos ultraprocessados, eles estão associados ao aumento da obesidade e, em muitos países, também à desnutrição. E, inclusive, é um convite para a gente voltar a pensar a desnutrição em todas as suas formas, né? Que era uma questão que a gente via muito na década de 90 e que está voltando com força, né? Então, a desnutrição pela falta do alimento, pelo excesso do alimento, né? E também pela deficiência de vitaminas e minerais. Então, essa complexidade, pensar a obesidade não como uma doença isolada ou uma doença individual, mas sim como uma sindemia global, traz vários desafios para os sistemas de saúde, né? No nosso caso, no Brasil, o SUS, ele é um sistema com características de ser universal, de atender uma população com o tamanho da nossa, com a extensão territorial que a gente tem, né? Ele preconiza a equidade, então os diferentes precisam ter tratamentos diferentes para que possam ter condições iguais. A gente sabe o desafio da equidade em tempos, né, de aumento das desigualdades sociais, e ele preconiza também a integralidade do sujeito.
Então, o que é essa integralidade? Tanto o sujeito é visto em todas as suas demandas psicossociais, físicas, emocionais, né? A gente é muito mais do que um órgão, um sistema, né? A gente tem outras demandas para além da saúde física e biológica, mas a integralidade também do sistema de saúde, né? Um sistema para dar conta de um sujeito completo e complexo precisa também de abarcar, né, de forma intersetorial e interdisciplinar essas demandas. Então, o SUS, ele é com certeza o melhor sistema de saúde do mundo, apesar de todas as dificuldades, e essas dificuldades vêm muito dessa ousadia dos seus princípios, né? Ele preconiza também que as diferentes pontos de atenção funcionem de maneira articulada, em rede, né? Tendo a atenção primária como ordenadora do cuidado. Por isso que o foco da nossa apresentação aqui hoje vai ser muito na atenção primária, no sentido de que ela coordene esse cuidado, mesmo que essa pessoa com obesidade esteja na atenção especializada, esteja na alta complexidade, né? Mesmo que ela esteja no processo, inclusive, de realizar, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. E o SUS preconiza como modelo de atenção a promoção da saúde, né? Então, essa integralidade é fundamental para a gente alcançar a promoção da saúde. Então, um sistema ousado, muito à frente do seu tempo, que tão possivelmente, assim como na pandemia foi a melhor arma que a gente teve, para a obesidade também pode ser a melhor estratégia que a gente tenha para combatê-la, né? Para enfrentá-la, na verdade. Mas a gente sabe que são vários desafios que os profissionais enfrentam no manejo da obesidade no SUS. A gente realizou uma pesquisa com profissionais de saúde da atenção primária e da atenção especializada de todo o país, né? Esse artigo ele já foi aceito, está para ser publicado. Aliás, eu acho que ele já foi publicado, acho que já está disponível. E eu acho que é muito legal, porque a gente perguntou, então, quais eram os desafios que eles tinham para poder, então, fazer o manejo da obesidade. Eles apontaram tanto questões de estrutura do serviço de saúde, pela elevada demanda de atendimentos individuais, que dificulta, então, esse atendimento à pessoa com obesidade, a estrutura física inadequada, que muitas vezes não tem balança, não tem cadeira, né, não tem espaço que acolha integralmente esse sujeito, a elevada demanda curativa do serviço de saúde, assim como os materiais instrucionais insuficientes. Eles apontaram também algumas questões relacionadas aos processos de trabalho. Por exemplo, a obesidade geralmente está associada a comorbidades, que torna complexo o seu manejo, a baixa adesão do usuário ao tratamento, a falta de apoio da família e da comunidade, a abordagem ainda multidisciplinar ser insuficiente, né? Ainda a gente trabalha de uma forma muito individual, infelizmente, e a pouca capacitação profissional, então, ele não se sente preparado, então, para o manejo da obesidade. Outra questão também que a gente perguntou para eles era uma categoria sobre a percepção do profissional em relação a esse manejo. Ele percebe o tratamento da obesidade como muito difícil, ele tem, assim, a certeza, e isso foi muito bem colocado por todos, que esse manejo não é responsabilidade exclusiva do nutricionista, ele deve ser interdisciplinar, né, mas contar, claro, com apoio técnico-pedagógico e assistencial do profissional. A condução do tratamento impacta a adesão. Então, como que esse tratamento é feito pode aumentar ou diminuir a adesão. E eles também relataram muitas dificuldades para conduzir atividades coletivas. Individuais, eles tinham menos dificuldades, mas tinham mais dificuldade para fazer grupos, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas os grupos, eles são muito importantes para o manejo das doenças crônicas, inclusive para superar essa falta de apoio, que muitas vezes realmente é um problema importante. Eu trouxe alguns caminhos, né, para a gente pensar, porque assim, tem que trazer desafios, né, tem que refletir sobre a prática, mas também tem que pensar em novos caminhos. O primeiro ponto que eu queria abordar para vocês é agora, nesse mês de novembro, a gente teve aprovado e publicado o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para o Sobrepeso e Obesidade em Adultos, né? Isso é muito bacana, porque vai nortear não só o manejo da obesidade na prática clínica, na prática do SUS, mas inclusive também as nossas pesquisas, né, de intervenção. Eu tenho trabalhado muito com essa área de desenvolvimento e avaliação de intervenções, então isso também vai nortear. O protocolo ele é construído a partir de revisão sistemática da literatura
Ele traz lá, então, os pontos da alimentação, da atividade de exercício físico e mudanças de comportamento que devem ser abordadas, então, no manejo da obesidade no SUS. Então, vale a pena conferir esse material para quem ainda não conhece. Outra questão importante é que a abordagem coletiva ela seja associada à abordagem individual, na prática, no tratamento desse indivíduo com obesidade, né? A prática coletiva permite as trocas, o apoio social, a construção coletiva, né? A construção conjunta de caminhos e possibilidades, ajuda na adesão ao tratamento, mas também o momento individual ele é importante para trazer as demandas específicas. Além do que, a gente precisa lembrar que o acompanhamento longitudinal da equipe de saúde da família ou similar é fundamental na atenção primária, né? Por esse vínculo com o usuário. E essa abordagem, tanto coletiva quanto individual, ela deve ser baseada em teorias, né? A gente precisa avançar, né? Trazer, inclusive, teorias de comportamento para que a gente possa abarcar de forma mais efetiva esses sujeitos. No manejo da obesidade, é importante a gente focar tanto na prevenção como no tratamento. Na prevenção, nas ações de promoção da alimentação adequada e saudável, mas quando a gente falar do tratamento, a gente precisa de abordagens específicas. A gente ficou muito tempo trabalhando com indivíduos com obesidade e sem obesidade, a promoção da alimentação saudável, como se não houvesse uma diferença. É importante ter intensidades diferentes, temas diferentes, né, aprofundamentos diferentes. Claro, também é essencial o cuidado em rede com a coordenação da atenção primária, a educação permanente dos profissionais para que eles se sintam preparados para atuar nesse manejo e, claro, a revisão da estrutura e dos processos de trabalho, considerando que eles apontam problemas nesses dois âmbitos para que eles possam exercer o manejo de forma mais efetiva. Dentro dessa minha perspectiva de trazer os caminhos para a questão da prevenção, eu gostaria de apresentar para vocês alguns materiais que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu junto com o Ministério da Saúde, não sei se todos conhecem, mas com esse objetivo mesmo, de trazer para o profissional, já que ele tem a dificuldade de material instrucional, a dificuldade de conduzir grupos, materiais acessíveis, fáceis, né, de uma linguagem bastante bacana para esse profissional. O livro principal é o instrutivo, né? Ele traz uma metodologia de trabalho em grupo para essas ações de alimentação e nutrição na atenção primária. Ele traz roteiros detalhados dos grupos, tá? Então, por exemplo, aqui um roteirinho de uma das oficinas, né? Essa oficina, ela chama Quem Somos Nós, e tem a estrelinha, mostra o grau de dificuldade, né, que esse profissional vai enfrentar para desenvolver essa oficina. No caso, essa é uma oficina simples, fácil de ser conduzida, tem os objetivos, as atividades, os materiais necessários. Tem, inclusive, as falas que os profissionais podem usar durante a condução. Porque como foi um material pensado para ser usado em todo o país, não só por nutricionistas das diferentes categorias profissionais, que ele fosse, de fato, acessível, né, para as diferentes realidades. Inclusive, aqui em azulzinho, sugere qual o profissional que você pode trazer para conduzir junto com você o grupo, né? Então, é bem explicadinho. Aqui algumas fotos, a gente trabalha com oficinas, mas com ações no ambiente, propomos também alguns painéis que podem ser colocados no espaço da unidade para fazer essa conexão entre os grupos e a unidade. Então, a gente tem lá tudo detalhado. O instrutivo, ele conta com 2 livros de apoio, um de receitas, né, sobre frutas, legumes e verduras, e a gente precisa trabalhar muito as nossas habilidades culinárias, expandi-las, explorar os alimentos que são tão ricos na nossa população. O livro, ele não traz só receitas, mas ele traz também como adquirir, armazenar, né, higienizar os alimentos, traz sobre temperos, especiarias, é bem bacana, vale a pena conferir. Todos esses materiais estão disponíveis online, tá? Lá no site da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Um outro livro também de apoio, né, chama Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, é um material de apoio aos profissionais de saúde, porque hoje nós somos o tempo todo bombardeados com uma série de alimentos mágicos, dietas milagrosas, e o usuário quer muito saber, né? A pessoa quer muito saber. E a gente via muito lá na ponta, nas nossas ações de ensino, pesquisa e extensão, a dificuldade do profissional de saúde de dar respostas, né, baseadas na ciência, diante dessa diversidade. Então, a gente tem lá, é como se fosse um pequeno dicionário mesmo, traz informações simples e rápidas, apoiadas pelo Guia Alimentar da População Brasileira,
né? E traz também algumas referências que podem se aprofundar e traz sobre principalmente esses alimentos milagrosos, dietas da moda, essas coisas todas que a gente fica vivenciando na atualidade. Aqui alguns folders que também a gente construiu a partir dos 10 passos da alimentação adequada e saudável, que podem ser utilizados, então, nessas atividades. É um desmembramento no sentido mesmo que possa ter um aprofundamento nos passos, né? E pode selecionar conforme a necessidade, então, daquele usuário que está ali com você no SUS. A gente tentou trazer materiais que fossem muito aplicáveis mesmo ao cotidiano de trabalho, e eles são muito interessantes também para a graduação, né? Para a formação dos futuros profissionais. Ok, mas para tratar a obesidade, a gente precisa de materiais específicos, né? A gente viu que a obesidade é uma doença, né? Então, ela requer também um aprofundamento sobre as questões de alimentação e nutrição diferenciadas. Então, a partir da construção daqueles materiais, surge esse desafio. Então, a gente, em parceria com o Ministério da Saúde, está terminando aí, está na revisão final desses materiais. A gente tinha até a expectativa de lançar em 2020, mas realmente a pandemia atrasou algumas coisas, né? Como eu disse, também facilitou outras. E aí a gente desenvolveu uma metodologia de grupo, então, para abordagem coletiva de indivíduos com obesidade. Vão ser 3 livros. Um livro é o que traz um material teórico mesmo para o suporte e manejo. Foi uma revisão que a gente fez, né, sobre as teorias e a gente achou bacana compartilhar com as pessoas. É bem simples, é um quadrozinho bem simples de fácil manejo. Um instrutivo que também traz, então, qual que é a perspectiva teórica, qual que é a proposta de grupo que a gente está trazendo. A gente avançou nisso, de trazer mais detalhes sobre isso, para, inclusive, empoderar esse profissional de saúde, né, para o manejo da obesidade. E um caderno de atividades educativas que acompanha esse instrutivo, que traz o roteiro de todos os grupos também de forma bem detalhada. Queria apresentar para vocês aqui hoje o que a gente pensou nessa proposta de grupos. A primeira coisa que a gente pensou, quando a gente estava propondo esses grupos para a obesidade, é que nem todas as pessoas estão prontas para reduzir o seu peso corporal, né? Isso é uma escolha, inclusive, do sujeito, né? Se ele vai promover, então, o tratamento da obesidade ou não. Então, a gente está trabalhando em cima dessa prontidão de mudança, a partir da avaliação do estágio de mudança e da alta eficácia para redução do peso corporal, 2 eixos do modelo transteórico, que é uma das teorias que embasaram, então, esse método de grupo que a gente propõe aqui. Para aquelas pessoas que não estão prontas para mudar ainda, né, elas têm obesidade, mas elas não estão prontas para reduzir peso, seja porque já tentaram várias vezes, foram frustradas, ou porque isso ainda não é um problema para ela, a gente propõe, então, o grupo motivacional. É um grupo mais curto, com poucos encontros, que o objetivo dele, então, é despertar o indivíduo para a importância de mudar, né? Mas a gente tem outras pessoas que estão prontas para mudar, né? Já estão prontas para fazer mudanças no sentido de reduzir peso. Então a gente criou o que a gente chama de grupos terapêuticos, porque são grupos de tratamento mesmo para a obesidade. Só que dentro dos grupos terapêuticos a gente pensou que tem pessoas com condições diferenciadas de obesidade, pessoas mais graves e menos graves. Então no GT1 são pessoas prontas para mudar, mas que não tem critério para cirurgia bariátrica. Para avaliação da gravidade, a gente usou o critério de cirurgia bariátrica. A meta desse grupo é redução de 5% do peso, ou mais, e a duração de cerca de 6 meses. A gente construiu um grande fluxograma que tem só as partes para facilitar a visualização, no sentido de orientar o profissional também o caminho, né, desse usuário dentro das possibilidades terapêuticas que a gente propõe no instrutivo. Já para aqueles que atendem o critério de cirurgia bariátrica, a gente propôs o GT2, né, o grupo terapêutico 2, que aí a perda de peso é 10% ou mais durante um ano, um grupo mais longo, dada a gravidade da doença, com mais encontros. E a gente sugere também que, junto com o grupo, seja desenvolvido o atendimento compartilhado da equipe de saúde da família com o nutricionista, seja o nutricionista daquela unidade ou de apoio da atenção especializada, mas que seja incluído aí também esse profissional, se possível, no município. E lembrar vocês que aqui, né, lateralmente, sempre deve ser longitudinal a todos os grupos a prática de atividade ou exercício físico, conforme a condição de saúde ali daquele usuário,
além do acompanhamento longitudinal com a equipe de saúde da família ou similar, né? Porque além da obesidade, ele tem outras condições que precisam ser acompanhadas também. E para finalizar, a gente criou o terceiro grupo, que é o GT3, né? O Grupo Terapêutico 3. Hoje, um dos principais problemas que a gente vivencia no manejo da obesidade é a não manutenção dos ganhos obtidos, né? O reganho de peso é muito comum, né? Então, o GT3 ele tem como objetivo manter os ganhos, né, obtidos, conquistar novos ganhos e prevenir recaídas, né? Que é muito comum mesmo ter o reganho de peso, mas quando identificado logo no início, ou aqui no caso, a gente vai trazer estratégias para que ele possa enfrentar essas recaídas da melhor forma possível, né? Então, esse foi um pouco do que a gente pensou. E o GT3 ele também tem duração de 6 meses, mas com números de encontros menores. E a gente tem vários caminhos, né? Por exemplo, quando ele participa do GT1 e não é bem sucedido, o que fazer, né? Então, a gente vai dando várias possibilidades para que esse acompanhamento possa ser feito, tá? Essa é a proposta, né, de uma abordagem coletiva, está no forno aí para sair a qualquer momento. Mas uma outra coisa que a gente também trabalhou e pactuou com o Ministério, que teria um instrutivo de abordagem individual para o cuidado da pessoa com obesidade no SUS. Hoje o nosso atendimento, basicamente o manejo da obesidade, ele é feito a partir da abordagem individual, mas essa abordagem individual, muitas vezes, ela não é bem sucedida. Então, a gente quis trazer uma perspectiva teórica também, a gente está trabalhando além do modelo transteórico, entrevista motivacional, teoria cognitiva comportamental. Então, a gente traz essa perspectiva, uma perspectiva de avaliação abrangente do usuário, que não fique só na alimentação e nas questões físicas, né? E a gente traz toda uma proposta mesmo de abordagem individual, né? Considerando a prontidão de mudança desse sujeito. Inclusive, no último capítulo, a gente traz a abordagem individual mais específica para o profissional nutricionista também. Né? Um dos capítulos é para toda a equipe e um capítulo mais focado no nutricionista. Esse material a gente está em desenvolvimento, a gente já tem todos os capítulos redigidos, estamos na fase de revisão. Ele vai sair para 2021, provavelmente o outro também, né? Porque a gente já está em adiantado aí pertinho do Natal. Então, para a gente ir fechando, né? Quais são as perspectivas para o futuro? Né? O lançamento desses livros para 2021, a gente imagina que o instrutivo de abordagem coletiva logo no início do ano e na sequência vai vir o outro, né? Além dos outros 2 livros que acompanham o instrutivo de abordagem coletiva. A gente espera que esses materiais instrucionais apoiem bastante os profissionais de saúde, mas apoiem nós pesquisadores também, né? A gente vai poder testar esses grupos em pesquisas, inclusive eu tive um projeto aprovado pelo CNPq nesse último edital, para a gente avaliar, então, a efetividade desse grupo terapêutico 2. Porque esses grupos, eles foram construídos a partir de revisão da literatura, a gente tem uma revisão sistemática sobre isso, sobre essa pesquisa que a gente fez com os profissionais, mas também uma pesquisa que a gente fez a partir dos dados do PEMAC, que era o Programa, né, de Melhoramento da Atenção Primária. A gente fez uma extensa revisão da literatura, a gente tem uma experiência vasta também em desenvolvimento de intervenções, mas depois que a gente propõe, a gente precisa avaliar, né, ver o nível de evidência. E a gente viu nessa revisão sistemática, inclusive, que carece de estudos metodológicos robustos, né, que mostrem a efetividade da interdisciplinaridade, da intervenção multicomportamental, né, então a gente vai trazendo também esses elementos para que nós, da ciência, possamos também aprofundar nessa questão do manejo. A gente tem um curso de educação à distância, de promoção da alimentação adequada e saudável, que era até então ofertado com tutoria via telesaúde aqui na UFMG, mas ele vai ser disponibilizado no início de 2021 na UnaSUS, que é uma plataforma muito conhecida, e aí vai ser para qualquer profissional de saúde, né? Vai ser aberto, então a gente imagina também que vai ser bem legal para a gente expandir as ações de prevenção da obesidade. Tem um outro curso que a gente está terminando de construir, que vai ser também para o início de 2021, de manejo da obesidade no SUS, a partir desse instrutivo de abordagem coletiva. Aí ele vai ser via telesaúde, né, também, e aí vai ser com tutoria. A gente tem feito esse processo também, eu acho que a tutoria traz uma característica bacana para o EAD de interação. Gostaria também de lembrar que tem vários cursos que estão para ser lançados pelo UnaSUS, tanto de especialização quanto de aperfeiçoamento sobre obesidade, em parceria, todos esses cursos são em parceria com o Ministério da Saúde, tanto que a gente do GIM está ofertando quanto da UnaSUS.
Então, em 2021, profissionais, estudantes, interessados no tema, ficar atento, porque vai ter muita coisa bacana. E talvez o ponto alto de tudo isso é o Ministério da Saúde está para lançar um programa de atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade na atenção primária, né? Isso vai ser muito bacana para os municípios, inclusive aí para a Vitória de Santo Antão, porque é um programa remunerado, né? Quando é um programa, aí sim o município recebe um recurso financeiro para o desenvolvimento do programa. Então, acho que isso ajuda muito os municípios que têm condições econômicas mais deficitárias. E eu acho que, com certeza, 2021 vai ser um ano muito propício para a obesidade, gente. A gente viu agora, com a pandemia, que também não é só uma pandemia, mas provavelmente uma sindemia que interage com as doenças crônicas, né, e com as alterações climáticas e tudo mais que a gente está vivendo. O quanto que a obesidade e as demais doenças crônicas, elas agravaram as condições de saúde, de internação, de gravidade dos pacientes, né? Então, realmente vai ser um ano que realmente a gente vai ter, provavelmente, muito investimento para a gente reverter o crescimento da obesidade no país, porque realmente a gente não tem conseguido alcançar o plano, as metas do plano estratégico, né, de enfrentamento da obesidade, pelo menos para adulto, a gente não tem perspectiva de alcançar a meta, né, e a gente precisa deter o crescimento da obesidade no Brasil. Só para a gente fechar, eu queria trazer para vocês que, de fato, são múltiplos os desafios vivenciados pelo manejo da obesidade, né, em geral, mas aqui eu foquei hoje no SUS. É difícil para todo mundo, né? Para o profissional, para o pesquisador, para o estudante, para o usuário, para a família, né? Então, a gente tem que estar juntos nessa. Mas o manejo da obesidade ele deve ser pautado em referenciais teóricos, evidências científicas. Eu acho que a gente tem que retomar a questão científica com tudo na vida, para a nutrição, né? A nossa prática profissional tem que ser pautada na ciência, com as adaptações necessárias à realidade da unidade de saúde e, claro, à realidade do sujeito. Um tratamento centrado na pessoa, centrado no sujeito, ele é essencial. Ele não pode mais ser centrado no profissional e nas nossas necessidades, mas nas necessidades de quem a gente está tratando, né? Requer também uma formação adequada e atuação interdisciplinar. Então, os processos de educação permanente, qualificação profissional são essenciais, né? Mesmo que a gente tenha uma formação muito bacana na graduação, as coisas evoluem muito rapidamente, então, no mundo do trabalho, a gente precisa desse apoio e a gente precisa avançar na atuação interdisciplinar. Nossa atuação ainda é muito individualista na área da saúde, cada profissional tratando do sistema funcional que lhe cabe, né, da parte que te cabe, a gente precisa avançar nisso. Com certeza a educação permanente pode muito para contribuir. E o SUS é o único caminho possível para o Brasil, né? Eu acho que a pandemia mostrou isso, que se a gente não tivesse um sistema como o nosso, num país com tantas desigualdades sociais, a gente não tem possibilidade de imaginar como poderia ter sido mais grave essa pandemia, né? E agora na vacinação a gente vai ter uma outra oportunidade de ver como que é importante ter um SUS, né? Com um programa de vacinação reconhecido mundialmente, com uma experiência super bacana, né? E para a obesidade, então, a gente tem esse trunfo na nossa mão, que é um sistema bacana, forte, com muita potencialidade, com muita gente bacana trabalhando junto. Então, SUS sempre para nós, né? E só para finalizar, eu queria agradecer, então, a todos os parceiros do FMG, Ministério da Saúde, a Escola de Enfermagem, Departamento de Nutrição, ao grupo de pesquisa, né? Tá aqui meu e-mail, que a gente pode também conversar melhor, e a gente está lá nas redes sociais. Mais uma vez, super obrigada. Eu acho que eu cumpri o tempo, que era um dos meus objetivos. Obrigada a todos. Obrigada, professora Aline, pela excelente palestra. Agora nós vamos disponibilizar um tempo de 5 minutos para perguntas. Aqui no chat nós temos 2 perguntas para a senhora. A primeira é do Alexandre Oliveira, que ele pergunta: a senhora pode falar um pouco do estigma nos profissionais de saúde, inclusive nutricionistas, sobre a obesidade? Há enfrentamento para o fenômeno? A pergunta dele está disponível aqui no chat também. Você foi muito rápida, Mayara. Eu não vou conseguir olhar o chat, mas eu vou confiar em você, tá bom? Alexandre, muito obrigada pela pergunta. Essa é uma das questões que a gente está abordando muito nos materiais e que também o Ministério da Saúde está muito atento, né? O estigma em relação à obesidade, ele é um estigma da nossa sociedade, né? Inclusive dos profissionais nutricionistas.
a gente trabalhou muito, a gente trabalhou muito centrado na culpabilização do sujeito, né? E que a obesidade está associada à preguiça, à falta de força de vontade, e isso, de certa forma, está arraigado em nós e na nossa formação. Isso requer da gente uma revisão da nossa forma de lidar com a pessoa com obesidade. Primeiro isso, não é o obeso, né? Ninguém deve ser reduzido à sua doença. A gente é muito mais que uma doença, a gente é muito mais do que uma coisa, né? Então, é a pessoa com obesidade, o indivíduo com obesidade, o usuário com obesidade. A gente tem obesidade no momento, a pessoa tem obesidade naquele momento, mas ela é mais do que aquilo. Então, isso é uma questão que a gente enfatiza muito, a necessidade da gente estar atento às nossas posturas estigmatizantes e gordofóbicas. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? A gente cresceu no meio que o bullying era comum, chamar a pessoa de gorda era comum, várias coisas eram muito comuns, mas que hoje não cabem mais em relação à obesidade, em relação ao racismo, em relação a tudo. O mundo evoluiu e a gente precisa evoluir. Então, nesses materiais, a gente está o tempo todo atentando, inclusive com exemplos de falas que devem ser evitadas, né? Porque, assim, é difícil isso, né? Como trabalhar? Então, a gente atenta para isso, mas traz até a questão mesmo da nossa fala com o usuário, da gente não simplificar a condição dele. Porque, inclusive, nós nutricionistas, né? Eu também sou nutricionista, se a gente fizesse tudo que a gente sabe em relação a isso, a gente seria, inclusive, perfeito quanto à nossa alimentação, né? Entre conhecimento, fazer... E outra coisa, o ambiente nosso hoje é muito obesogênico. Então, mesmo que essa pessoa seja sensacional, tenha uma força de vontade, tenha a melhor equipe de profissional, a melhor família, o melhor tudo, o nosso ambiente não favorece. Então, a gente realmente precisa mudar a nossa postura, entender essa doença como multifatorial e, inclusive, atuar junto aos movimentos ativistas que têm trabalhado em conjunto por mudanças no nosso ambiente, na nossa fala. Tentar ser mais sucinta, que só tem 5 minutos, né? Muito obrigada, professora Aline. Devido ao tempo, nós fecharemos as perguntas. Depois a gente pode enviar para a senhora, tá certo? E aí o pessoal, a gente vai dar a resposta. Neste momento, para falar